Testemunho de Matias Gonzalez, de Valparaíso, Chile. Ano 1996. Vou iniciar o meu testemunho falando das provações até a minha comunhão com Deus. Estava desempregado e passando por dificuldades financeiras. Eu não ficava parado e fazia a obra de Deus nos lares. Ganhei muitas almas e crentes da minha igreja davam lugar ao diabo. Eu vi como sombras negras do inferno possuíam um grupo de crentes e eles começavam a querer destruir o meu ministério. O diácono da igreja onde eu congregava foi na minha casa falar mal de um missionário que fazia a obra comigo. Ele disse que esse irmão falou mal de mim. Esse diácono passava as informações de todas as contendas que acontecia dentro da igreja. Ele pensou que eu tomaria uma atitude em relação a isso. Fiquei na vigilância e não falei nada do missionário para não causar contendas. O diácono queria que eu falasse algumas coisas para ele levar ao missionário. Esse diácono sentiu-se frustrado e começou a falar mal de mim na igreja. Ele provocava a minha pessoa para a discussão. Antes de tomar conclusões precipitadas, o chamei em particular e juntos conversamos iguais a dois cristãos civilizados, não iguais às feras que se matam. Resolvemos tudo e ele se arrependeu e uma união foi afirmada entre nós. Ele se arrependeu e me pediu perdão. Um obreiro da minha igreja estava bebendo em um bar. Ele me viu indo pregar em outra igreja. Esse irmão é pregador de púlpito e homem de confiança do pastor. Ele ficou envergonhado ao me ver. Eu nunca abri a minha boca para destruir o seu ministério por o ver bebendo bebidas alcoólicas. Esse problema está entre ele e Deus. Eu não sou pastor para tirar ele da frente do trabalho. Esse obreiro ficou surpreso pela minha atitude de não denunciar ao pastor. Ele me abraçou chorando e disse que eu sou homem de Deus. Muitos cristãos que estão querendo o cargo dele iriam se aproveitar da situação e prejudicariam o seu ministério. Outro irmão viu Deus abrir uma porta de emprego para mim. Depois ele disse porque eu me conformava com salário pouco. E disse eu tentaria em outro emprego de salário maior. Ele me ridicularizou dizendo que eu estava acomodado com esse emprego. Eu disse para ele, é melhor o pobre ser rico da graça do que ser rico financeiramente e pobre da graça. Prefiro morrer sem nada e ser salvo do que ter riqueza e ir para o inferno. A minha alma tem mais valor que o carro que desejo. Tudo isso um dia a ferrugem irá consumir. O cristão que não compreender que nesse mundo todos passa por dificuldades, ele é ilusionista. Ele não acordou para a realidade da vida e ainda não aprendeu a lutar dentro das suas provas. Aquele obreiro ficou sem palavras e foi embora. 2 dias depois eu estava me preparando para pregar em outra cidade. Fui orar antes de viajar e o Espírito Santo não deixou ir para aquela cidade pregar. Não entendi um motivo, mas liguei para o pastor e cancelei. 1 hora depois eu fiquei sabendo que o ônibus que iria viajar se chocou com um caminhão e todas as pessoas morreram naquele acidente. Eu estava compreendendo como Deus direciona a minha vida. Eu fiz uma oração de agradecimento, dizendo que seja feita a sua vontade na minha vida e não o meu querer. O meu pastor que fazia a obra comigo passou por grande perseguição na igreja. O presbítero, de olho em seu cargo, inventou uma calúnia dele dizendo que o viu embriagado. Ele colocou a igreja contra o pastor e o presidente puniu tirando da obra. Eu conheço muito bem o pastor e oramos juntos no monte. Deus revelou para um irmão desconhecido que o demônio iria possuir o presbítero para colocar o pastor em prova. O pastor me deu o cargo de diácono para ajudar ele. Ele saiu da igreja por estar magoado pela traição do seu presbítero.
Não queria mais saber de congregar em igreja e parou o seu pastorado. Ele disse que o povo da igreja são ingratos, não honram e não agradecem aquilo que o pastor faz por eles. O pastor foi embora da igreja muito ferido. Eu orei a Deus intercedendo pela sua vida. O Senhor me revelou que ele sofreu uma grande injustiça, pois Satanás odiava os seus ensinos e resolveu tirá-lo. O presbítero que arquitetou todo esse mal assumiu o lugar do pastor. Esse homem ambicioso por cargo se exaltou por conseguir pastorear a igreja. O Senhor me revelou que ele não tem capacidade de liderar o rebanho. E o presidente da igreja o colocou à frente do trabalho. Essa era uma estratégia de Satanás de tirar uma liderança espiritual e colocar uma carnal. Eu saí do ministério por causa disso e Deus me guiou para outra igreja. Comecei a fazer cultos nos lares e as minhas pregações estavam nos corações das famílias e alimentou as suas armas. Jesus me confiou a responsabilidade de treinar pessoas e mandar para o campo evangélico dos lares. Não envio pessoas de qualquer jeito que não abandonam o pecado. A igreja é treinada como soldados e do quartel saem para impactar vidas. Essa é marca do Evangelho de Jesus que faz a diferença na terra. A igreja onde eu congrego me enche de felicidade por me deixar trabalhar nas casas. Eu e a minha esposa, quando vamos aos lares, orientamos e damos assistência às famílias. Temos aberto casas de recuperação de viciados. Pessoas que chegaram destruídas saíram recuperadas e convertidas. Grande homem de Deus tem saído dessas clínicas. Entramos em vilas dominadas pelo narcotráfico. Pedimos licença para fazer o trabalho de resgate de vidas. Até em florestas passamos para pregar aos índios. Unimos os nossos esforços com o apoio da igreja. E o resultado foi um maior número de almas convertidas. Ganhamos pessoas drogadas, alcoólatras e moradores de rua. A igreja cresceu em números de novas pessoas convertidas. Tratamos bem dessas almas. Não adianta ganhar almas e depois abandonar. Eles precisam de assistência e treinamento. Todo o dinheiro das ofertas é convertido em vidas. Fazendo o trabalho com a minha esposa. Eu vi o meu ex-pastor que foi caluniado. Ele estava fumando cigarro e sem camisa. Quase não reconhecia sua situação piorou, pois estava se distanciando mais e mais de Deus. A sua aparência já era de um homem ímpio e estava perdendo a sua espiritualidade aos poucos. Eu não me conformei em ver ele nessa situação, ainda tinha amizade por ele, não queria aceitar ele viver naquela vida. À noite comecei a orar para Deus fortalecer o pastor. Orei pela situação das igrejas. Aquela oração foi diferente, eu sentia o Espírito Santo chorando dentro de mim. Uma força puxou o meu espírito para fora do meu corpo. Eu estava vendo o meu corpo de joelho. E comecei a caminhar pela rua e ninguém me via. Tentava falar com alguém, mas ninguém me ouvia. Entrei em uma entrada onde vi dois homens. Um era cego e o outro não, mas quem guiava o que enxergava era o cego. Ambos entravam em uma casa que estava com a porta aberta. Minutos depois a casa pegou e o rapaz que conseguia enxergar escapou, mas o cego morreu queimado. Fiquei com o coração triste. Uma voz disse: o presbítero que tomou o lugar do seu pastor é o cego que morreu queimado. Satanás irá destruir a sua vida. O outro rapaz que conseguiu fugir das chamas é a igreja que irá escapar de Satanás. Continuei a caminhar pela estrada e vi dois cegos. Um estava na frente e o outro logo atrás. Um buraco estava logo à frente e ambos caíram dentro. Eu corri para ajudá-lo e uma voz disse: não vá, apenas observe. Um daqueles cegos teve a sua visão restituída e conseguiu sair do buraco.
Ele pegou uma corda e conseguiu tirar outro cego do buraco. Aquela visão desapareceu da minha vista. O anjo do Senhor apareceu a mim e me explicou a visão. Ele disse: o cego que saiu no buraco e teve a visão restituída para ajudar o outro e você. A partir de hoje a sua visão no mundo espiritual é aberta e nunca mais cairá no engano de Satanás. O outro cego que foi tirado do buraco é o seu ex-pastor que parou de fazer a obra. Ele caiu no engano e você irá livrá-lo das trevas. O pastor está cego e não pode sair sozinho das armadilhas do diabo. O anjo me levou ao inferno. Eu estava em uma parte de lama no inferno. As pessoas que estão naquela parte estão enterradas na lama até o pescoço. Eles se aprofundaram em seus pecados e quando chegam ali são afundados naquela lama. Essas pessoas são esquecidas por Deus e pagam o alto preço por não terem se lembrado de Deus na terra. Eu fui a uma galeria do inferno dos cristãos que usavam shorts. Eles tiveram as suas pernas dilaceradas ficando só osso por mostrarei elas. Mulheres que usam saias curtas deixando as pernas à mostras também têm o couro arrancado. Mulheres que deixam as costas nuas também estão ali. As pessoas que estão ali não pensaram em Jesus, tratando ele como se nunca existisse. Agora começam a se lembrar de Jesus. Jeremias capítulo 13 versículo 16, Daí glória ao Senhor Deus, antes que venham a escuridão e faça os seus pés tropeçaram nos montes tenebrosos. Antes que esperando a luz, ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Foi o que vi no inferno, uma escuridão e sombras malignas atormentando as almas. O anjo do Senhor me levou em um lugar onde vi uma moça desviada. Ela havia recebido vários livramentos. O anjo disse: essa adolescente era cristã e se desviou. Ela começou a usar muitas drogas e Deus a livrou de uma overdose de drogas. Ela não se arrependeu e continuou seguindo seu caminho. Depois um rapaz endemoniado atirou nela para matar. Um anjo fez a bala se desviar livrando-ela da morte. Mesmo assim ela não se converteu. Ela era um instrumento de louvor na casa de Deus. Ela ficou doente e internada no hospital. Uma serva de Deus foi enviada para salvar a alma dela. Ela rejeitou e a morte o recolheu. Ela era escolhida desde o ventre da mãe e Deus tinha um futuro espiritual com grandes planos da parte dele. Essa jovem está no inferno nesse momento. Eu vi como suas lágrimas quentes caíam na terra e evaporava por causa do calor. Gemidos de sofrimento saía daquela alma. O anjo me levou em um lugar no inferno de roqueiros. Eu vi Kurt Cobain e Freddie Mercury. Eles cantavam até as suas gargantas explodirem. Também vi Elvis Presley tocando e os seus dedos caíam. Eles não estão mortos, estão vivos no inferno. O anjo do Senhor me levou em um lugar no inferno. Muitos cristãos estão naquele lugar. Os demônios decapitavam esses homens e levavam as suas cabeças a Satanás para comemorar as suas vitórias. A festa no inferno parecia o ano novo. As comemorações de terem ganhado aquelas almas. O anjo disse que esses cristãos foram enganados pelas falsas doutrinas que inverteram o caminho que conduz ao céu. Eles caminharam em direção que levaram ao inferno por seguir doutrinas humanas. A morte significa muito mais que perder a vida física. Ela significa destruição da sua alma e ruína. Quando uma pessoa morre, a sua vida não acaba. Ela pode ser salva ou viver uma vida de miséria absoluta no inferno. A pessoa que morre deixa de existir na terra e terá sua vida em outro lugar. O mundo espiritual é a porta de entradas das almas. Existem dois portais, o do céu e o do inferno. Todas as pessoas que morreram na terra em seus pecados estão no inferno.
A crucificação de Jesus foi em vão para eles por não reconhecer o seu valor. Eles não aceitaram o sangue do Salvador e agora estão em profundo sofrimento. A matéria carnal tem fim, mas a sua alma é eterna. Jesus derrotou a morte para que o seu aguilhão não atormente os salvos. Ele reabriu a porta da vida eterna com seu sangue. A porta do paraíso que Adão fechou. E todas as ovelhas que andarem nesse caminho encontrará pastagens verdejantes. Creia, o inferno é real e Jesus tem arrebatado muitos para despertar a sua igreja que adormeceu em seus pecados. Isso é o grande amor que Jesus ainda tem por sua igreja mesmo em falhas. Não entregue a sua alma para o diabo. Lute pela sua salvação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.